que eu tinha essa idade, assim. E aí eu falei, mano, queria muito fazer isso na minha vida. Aí passou um tempo, não tinha muito como, meio que era tudo mato, então alguns conseguiram, né? Uns caras que nem tipo Zigueira, que estão desde a época, o Gaules, que está desde a época, a galera, assim, nomes grandes que deram certo. Eu sei que com certeza vários nomes tentaram nessa época também, não conseguiram levar adiante e virar uma carreira e tal. Pra você ver como era difícil na época, mas... esses que tiveram sucesso, assim, com certeza trabalharam demais. Eu peguei um caminho mais paralelo, assim, né? Eu comecei a desenvolver jogos. Eu fiz faculdade de desenvolvimento de jogos ali quando eu tinha uns 21 anos. E eu falei, mano, eu preciso trabalhar com esporte eletrônico de alguma maneira. E eu fui direcionando dentro do possível, né? O que eu conseguia fazer isso. Aí o mais próximo que eu cheguei disso foi trabalhar num FPS da Aquiles, lá em Porto Alegre, uma empresa que existe ainda e tal, eu gosto muito dos caras e tal. Trabalhei com eles por uns 3 anos, eu trabalhei no Ballistic, que era um FPS que tinha no Facebook na época. Uma galera deve conhecer, teve uma galera da comunidade aí que jogava Ballistic, porque ele rodava no Face, assim. Então ele era muito leve, só que muito da hora de jogar e tal. E para alguns até deve ter sido a primeira experiência de FPS e tal. E para mim tinha um lado mais competitivo ali. A gente chegou a organizar um campeonatinho lá, tal, dentro do próprio estúdio. Chamou gente, deu prêmio e tudo mais. Uma coisa bem menor, claro, mas a sensação de estar trabalhando com alguma coisa que estava dentro de esporte eletrônico me deixou muito feliz e tal. Só que nem tudo saiu como eu imaginava, né? Não consegui me manter nisso. Aí segui na minha carreira de desenvolvimento de jogos. Eu era game designer, né? Então sempre foi uma paixão muito grande estar com jogos. Tive uma carreira de 10 anos nisso. Aí no último projeto que eu estava trampando como game designer, o projeto foi cancelado. É muito comum isso em desenvolvimento de jogos. E eu estava meio saturado já. Estava meio num burnout absurdo, assim. E eu falei, mano, eu preciso tirar um tempo para pensar o que eu vou fazer. Se eu vou tentar mais algum outro estúdio, porque eu estava fazendo freelance. Então, tipo, tinha acabado o meu contrato e tudo mais. Fiquei sem trampo mesmo. E eu falei, mano, eu vou, na verdade, dar uma chance para fazer lives. Porque aí eu consigo, talvez, me aproximar da comunidade, de jogos em geral, mais como uma pessoa mais na pegada de comunicador, assim, de alguém que entende um pouco mais sobre o desenvolvimento, a parte que acontece por trás dos jogos, e que sempre quis também estar mais perto da comunidade, né? E nessa época eu já estava ajudando meu primo a fazer as lives dele, né? Meu primo é o Lagones. Então, tipo, eu estava ajudando ele já fazia 1 ano e pouco, tal, a fazer as lives, e eu tinha muita vontade de fazer. Sempre que eu via ele fazendo live, me dava vontade de fazer também, né? Já tinha participado em algumas lives com ele também, por diversão mesmo, assim. E eu falei, mano, eu vou dar uma chance. Aí em fevereiro ali de 2018 eu comecei a fazer lives, assim, meio sem saber se ia dar certo. Aí eu me dei 6 meses de prazo, assim, que era tipo uma graninha que eu tinha guardado e tal, para investir em mim, né, naquele momento. Projeto pessoal, fazer as lives. Tanto é que na época eu comecei e nem foi direto no Rainbow. O primeiro jogo que eu fiz live nessa época foi Apex Legends, tá ligado? Nossa. Que tava bombando na época, tipo, tinha recém-lançado, e eu gostava do game e tudo mais. Mas, mano, fazia live pra uma pessoa, pra 2 pessoas. Um cara que sempre tava na minha live, assim, tipo, todos os dias era o Skedar. O Skedar, que é da nossa comunidade do Rainbow Six, salve pra ele também. Grande Skedarino. Tá fazendo um monte de vídeo no YouTube agora, tá bem pra caramba no Rainbow Six, tá fazendo um conteúdo sensacional lá, engraçado pra caramba. E aí eu comecei a fazer live, assim, mano, 1 espectador, 2 espectadores, às vezes nenhum no dia. E assim, cara, naquela parada insistente, no dia após dia e tal. E eu botei na minha cabeça, cara, se eu tava trampando por 8 horas por dia, eu vou fazer live por 8 horas por dia, todos os dias. Eu vou substituir o meu horário de trabalho por horário de live. E eu começava cedinho, começava tipo 8h30, 9 da manhã, e ia até umas 6 da tarde, assim, mais ou menos. Almoçava em live todo dia, fazia, tipo, sempre tinha aquele horáriozinho bem definido, assim. Uhum. E foi uma janela de oportunidade que eu tive ali, que começou a colar mais gente. Eu comecei depois a fazer live de Rainbow Six, e aí sim que eu acho que a coisa começou a engrenar. Assim, teve um belo dia que, tipo, eu tava fazendo live, já pegava, assim, sei lá, uns 10 espectadores na média, assim, 10, 15 por aí. E aí eu lembro, assim, que no Twitter me marcaram. Aí, tipo, a mensagem falava assim, pô, de vez em quando eu assisto a live desse cara aqui, quando eu tô de manhã comendo um lanchão, pá, antes do treino, não sei o quê. Deu, caraca, quem que é? Era o Hugo Zord, mano. Aí ele falou assim, vamos lá assistir a live dele e tal. Deu, caraca, mano, que animal. Aí nesse dia, colou na minha live o Hugo Zord, o Seiya, o Cyber e o M-King. Aí, cara, foi animal, assim, tipo, a galera no chat, pô, os caras estão aqui, os caras são profissionais, não sei o quê. Deu, pô, que massa, né? Esse dia foi, acho que a primeira vez que eu me senti parte da
comunidade do Rainbow Six, né? Aí a galera colou e tal, daí deram um sub de presente e tal. Eu acho que eu acabei até chorando nesse dia, tá ligado? Que a galera... Eu gostava de cantar em live também, né? E tinha uma pegada assim, que eu cantava jogando, que... Tipo, eu já fui vocalista de banda, tá ligado? De rock? De rock, é. Que dúvida, Se fosse de pagode, ia ser meio complicado. Não, de pagode. E aí eu, tipo, cara, eu precisava fazer alguma coisa na live que fosse diferente, assim, mano. Eu não era bom no Rainbow Six, eu era, tipo, ok, no máximo. Tinha esse lado, assim, de game design, que eu tentava trazer alguma coisa diferente, mas precisava chamar a atenção de alguma maneira. Aí eu comecei a fazer essas paradas jogando enquanto cantava, uma parada meio maluca, assim. E aí começou a ter uns clipes por aí, até salve pro En Clips também, que é brother meu até hoje. O cara tinha um canal de cortes, assim, né? E aí, na época que eu comecei a fazer live, ele começou a fazer vídeo no YouTube também, com vários clipezinhos de várias lives, né? E aí, a minha live, ele sempre colocava algum clipe. E a galera vinha, vim pelo En Clips, vim por ele e tal. Então, tipo, foi muito massa esses dois lados, assim. Então, sempre tinha esse conteúdo aparecendo no YouTube meio espontaneamente, sem estar no meu controle, né? Por sorte, na real. Que o clipeira gostava do meu conteúdo. Aí teve essa situação aí do Xord, do M-King, do Cyber, colar na minha live. E aí a galera começou a colar mais, começou a meio que virar e tal. Aí, tipo, deu julho, mais ou menos, de 2018, eu consegui... 2018? Foi 2018, eu acho, ou 2019. Cara, agora eu tô meio perdido na data, mas eu consegui parceria na Twitch, tá ligado? Foi 2019, na real, foi. E aí eu consegui vir pra BGS. Por quê? Porque o M-King, ele me deu o ingresso da BGS, ele falou, você pode ficar na GH do MIBR pela semana da BGS aqui, porque simplesmente eu curto seu conteúdo. Aí eu falei, caralho, cara, que parada, tipo, surreal, tá ligado? Rapaziada aí, quem curte o nosso conteúdo, chama nós. Foi surreal, mano. Eu tenho que agradecer demais o Kingão por causa disso, até hoje, assim, eu sempre lembro, porque ele me permitiu vir até São Paulo, fiquei lá na GH do MIBR, tipo, daí conheci toda a galera. Na época era o Hugo, tava na line também, era o Hugo, o Cyber, o Noves, o Kingão, o Bullet e o PX tava de saída, ele tinha acabado de ser colocado no banco, troquei uma ideia com os caras, aí o Mohamed também, que era o manager na época, também troquei uma ideia. Aí eu fui pra BGS todos os dias e eu ia pra passear, tá ligado? Eu ia pra curtir o evento. E nisso eu conheci a galera do Rainbow Six mais de perto. No dia que eu cheguei em São Paulo, o Meli ele já assistia as minhas lives, né? E ele falou, ei, Kizão, fiquei sabendo que você tá aqui em São Paulo, você não quer ir conhecer os estúdios lá onde a gente faz a Pro League e tal? Eu te levo lá. Eu falei, óbvio que eu quero. Aí eu peguei, fui lá, né? Aí ele me mostrou, era na época acho que era BBL, né? Era o estúdio onde eles faziam a Pro League e tal. Era tela era chroma key atrás e tal. Daí, tipo, explodiu minha mente, porque eu achava que era cenário mesmo. Eu falei, caraca, é chroma e tal, né? Aí eu vi e tudo mais, conheci eles, conheci o Palamidas, conheci o Retalha. Cara, conheci uma galera da produção também. Galera, todo mundo muito gente boa. E aí, tipo, a galera foi... a gente vai na BGS também. Você não quer ir no stand jogar com a gente? Vai ter show match. Tá faltando gente. Você não quer? Eu quero. Bora. Daí eu fui, tipo, só curtindo o evento e participando dessas paradas e conhecendo a galera. E aí, num belo dia, tipo, no domingo, que eu ia era o último dia da BGS, e eu lembro que eu tinha comprado a passagem de volta. Eu tinha marcado a passagem de volta, na real, da segunda-feira de noite. Pra ter segunda-feira pra... qualquer coisa que pudesse acontecer, né? Curtir mais um dia, vai que acontecer alguma coisa em São Paulo, tal, da hora, né? E aí, tipo, voltar um pouco para domingo, né? Guarda essa informação da passagem. Por nada, assim, eu resolvi marcar essa passagem, né? E aí, no domingo, o Sarda da Ubisoft, que eu já conhecia fazia um tempo também, por causa dos rolês de game dev. O Sarda, antes, ele era produtor de conteúdo numa empresa, no Tecmundo, Tecmundo, que depois virou Voxel e tal. Mas os caras ficavam em Curitiba, né? Daí eu conheci o Sarda já de tempos já, mano. E aí, pô, massa, te ver aqui, não sei o quê. Daí ele pegou e me mandou uma mensagem no domingo. Falou assim, mano, você vai fazer alguma coisa na BGS hoje? Daí eu falei, não, eu tô à toa hoje. Daí ele, você não quer narrar no stand do Xbox? Daí eu falei, óbvio que eu quero. Né? Tipo, de novo, uma parada do nada, aparecendo assim, uma oportunidade, porque eu narrava de vez em quando nas minhas lives também. Eu fazia umas partidas customizadas com a galera da comunidade. Era uma outra parada que eu fazia na minha live que eu gostava de juntar mais a galera. Fazia um formatinho competitivo, eu treinava um pouco de narração, na comunicação mesmo, tipo, alguma coisa mais a ver com entretenimento, assim, né, de transmissão. E aí a galera gostava disso e, por causa disso, eu acho que os caras pensaram, pô, não temos ninguém para chamar. Todos os narradores estão alocados em stands já, em outras coisas aqui
da Ubisoft, tipo, os Retalha tava ocupado, Meli também, Cap, Vic, tava todo mundo ocupado. E eles falaram, pô, não tem quem me chamar. Daí o Meli, acho que conversou com o Sardi e falou, chama o Wiki. Me chamaram. Fui, narrei no stand do Xbox. E aí conheci o pessoal da Ubisoft lá. E aí o pessoal, pô, a gente precisa sei lá, compensar de alguma maneira, tá? Eu falei, tá de boa. Pra mim, o fato de eu ter narrado aqui já foi uma parada animal, né? Eu tô tranquilaço. Ah, não, você não quer ir no estúdio da Ubisoft amanhã, tal, pra conhecer lá, trocar uma ideia com a galera? Eu falei, pô, bora, né? Amanhã seria, no caso, a segunda-feira que eu tinha marcado, tipo, a passagem pra de noite. Então eu consegui, tá ligado? Ter esse dia a mais pra ir visitar o estúdio. Aí nesse dia eu conheci, tipo, toda a galera da produção da Ubisoft, que hoje trampa direto comigo. E aí, tipo, foi muito massa, assim, a reação da galera, porque... E a minha sensação, na verdade, porque eu cheguei lá e os caras já me conheciam. Eu falei, como você já me conhece, mano? Tipo, porque a gente vê a sua live, a gente acha da hora a sua live e beleza. Eu falei, que animal, né? Tipo, os caras da Ubi, eu nunca ia imaginar que assistiam minha live. E aí, aquele dia eu participei de reunião lá, tava tendo umas decisões sobre o Doctor's Curse, que era um evento de Halloween, que tem sempre, né? Uhum. Naquela ocasião, a gente tava tendo... eles estavam fazendo, tipo, decidindo o que eles iam fazer, o que seria legal para a comunidade. E eu estava dando meus inputs como criador de conteúdo, né? Como alguém que fazia live. E aí eles curtiram e beleza, ficou por isso mesmo, mas rolou um contato massa. Aí eu voltei para Curitiba, tal, vou continuar fazendo live na moral. Aí umas semanas depois, o Rob da Ubisoft, grande Robzão, salve, me mandou mensagem, falou, ano que vem a gente vai expandir a equipe e a gente quer que você faça teste para analista, narrador ou comentarista. Daí eu falei, bora. Se vira aí nos 3. Aí bora. Daí deu 2020, o teste não vinha, deu pandemia, daí eu falei, ferrou, né? Tipo, não vai rolar. Aí, tipo, já tava rolando a pandemia e em abril eu fiz o teste. Aí os caras, não, vai ter teste sim, a gente ainda tá com os planos de expandir, mesmo com a pandemia e tudo mais. Aí faz o teste aí. Aí eu fiz o teste pros 3 cargos, né? No teste de narrador foi legal porque tipo, eu tava narrando com o Retalha comentando no Discord. No teste de comentarista era o Meli narrando e eu comentando. Eu tava tremendo, tá ligado? E aí o teste de analista eles narraram e depois eu analisei a rodada depois. Daí eu passei, eles me ofereceram a vaga de analista, né? Eles falaram que gostaram e tal. E aí eu comecei na Ubisoft assim em julho, mano. Tipo, no Brasileirão de 2020, fazendo lá de Curitiba no primeiro turno, que eu fazia remoto, né? Eles mandaram a camisa do Brasileirão e tal. E daí pra frente, cara. Depois eu vim pra São Paulo em setembro e tô aí, cara. Foi isso, assim, o resumo aí da história.